então, Keto, por que que Enlil e o seu clã, que são os protetores de Israel, da primeira região, dos enlilitas, afinal de contas, deixam tanto sofrimento acontecer para esse povo? Bom, vamos lá. Primeiro, explicando aqui que esse texto, né, do profeta Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, quem lê lá o capítulo 38 e 39 vai ver que está completa a profecia sobre isso que vai acontecer. Bom, vamos lá. Enlil, quando terminou o dilúvio, né, que ele percebeu que o Noé tinha sido salvo, então ele pensou o seguinte, né? Bom, não pode mais acontecer o que aconteceu antes do dilúvio, que era aquela degeneração da humanidade. Então ele teve o cuidado de entregar para Noé 7 leis, né? 7 leis básicas para esse povo não se tornar bárbaro, para esse povo não se brutalizar, para esse povo respeitar o mínimo de ética e de moral, e, claro, para esse povo obedecer a ele, já que ele era o senhor do comando, né, da terra. Isso muito tempo depois, isso ficou assim, e depois de um tempo, ele escolheu um dos filhos do Noé, que foi o Sem, e transmitiu para ele as mesmas diretrizes já dadas a Noé, que o Sem já sabia. Depois ele escolhe o Abraão, né? Isso tudo está narrado nas tabuletas, tá, gente? Depois ele escolhe o Abraão e separa ele, né, da parentela dele, porque a parentela dele, né, seguia outros Anunnaki. O pai dele, por exemplo, era sumo sacerdote de Nanar. Né? Então ele separa o Abraão e transmite para ele esses ensinamentos, essas diretrizes. Né? Isso é transmitido de geração em geração, vai para Isaac, depois vai para Jacó, até que esse povo acaba indo parar lá no Egito. Né? E lá no Egito eles se assimilam à cultura que era vivida lá, né? Do Marduk, por exemplo. Né? E, enfim, aí quando isso acontece, não é que ele permita, né? Existiu um pacto entre eles, sempre existiu um pacto entre ele e aqueles que ele escolheu, não para ser o melhor povo, né? Mas para ser um farol, uma luz para os outros povos. E toda vez que o povo se afasta dessas diretrizes e assimila outras culturas, né, o povo acaba sofrendo as consequências das escolhas erradas que ele faz. Então, assim, Enlil permite Enlil, Ninurta, esse clã, né, do Enlil, permite que isso aconteça porque é necessário que haja uma compreensão da escolha errada que foi feita, né, para que haja uma correção e todos voltem novamente para o pacto que foi feito com eles. Né? Então, assim, isso depois, quando o povo resolveu, já estava clamando muito, porque realmente estava muito ruim, muito difícil a vida lá, de escravidão no Egito. Então, aí ele escolhe Moisés, ele chama Moisés, escolhe Moisés, e pronto, a partir disso, o Moisés leva, quer dizer, não é nem Enlil que está participando dessa história, porque depois que ele escolheu Abraão, ele saiu de cena. Quem fica nessa história é o Ninurta, o Spu e o Utu. Então, assim, eles tiram o povo dali, do cativeiro, do Egito, humilham o Marduk, né, com a questão do cordeiro que é sacrificado, porque o cordeiro era um animal sagrado para o Egito, porque representa exatamente o clã do Marduk, e não podia se sacrificar esse animal.
Então ele humilha o Marduk, tira aquele povo dali e com todos aqueles prodígios, né, que as pessoas dizem, um milagre de Deus e tal, que não era nada de milagre de Deus, era uma nave espacial que estava ali em cima, dando cobertura para eles saírem dali, né? Quem quiser acreditar ao contrário, tudo bem, não tem problema, mas o que aconteceu foi aquilo, porque está narrado, inclusive, nas tabuletas, né? 3.500 anos antes da Torá ser escrita. Bom, então aí o que acontece? O Enlil ele só permite o mal contra Israel porque os enlilitas, né, e eu vou tratar sempre como enlilitas, porque ele é o Deus de Israel, né? Essa é a compreensão correta. Toda vez que eles se afastam do pacto do Sinai, para viverem segundo vivem os outros povos, então é uma escolha que eles fizeram. Então tem que assumir a responsabilidade, é o que eu sempre falo aqui, né? Que as pessoas ficam esperando que Deus, Deus me ajude, por favor, a passar no vestibular. Pô, se tu não estudar, tu não vai passar no vestibular, cara, entendeu? Deus, por favor, traz a minha mulher de volta. Pô, trata a tua mulher bem, porque aí ela não vai embora, entendeu? Então, tudo é uma consequência das escolhas erradas que a gente faz. E assim, ele não é uma babá que vai ficar intercedendo 24 horas por ninguém, né? As pessoas têm que aprender com os erros, né? Isso não se trata de nenhum castigo divino, como pensam a maioria das pessoas, né? Mas é uma consequência de um acordo quebrado no Sinai, com o Ninurta, né? Que foi o pacto que ele fez ali com todo mundo, quando todos foram libertados do jugo de Marduk. E assumiram, né, um compromisso de se tornarem uma nação modelo, né? Houve, na ocasião, os que se rebelaram, não queriam, porque estavam acostumados com a vida no Egito, queriam voltar para o Egito, e pronto, e acabou, foram eliminados ali mesmo. É narrado isso aí na própria Torá. Foram 3.000 que se perderam, entendeu? Morreram ali na hora, né? E, portanto, toda vez que os israelitas perdem essa unidade, né, e se afastam da Torá, eles se enfraquecem e permitem que os inimigos tirem proveito desta situação, né? No entanto, sempre que eles voltam a se unir em torno da Torá, cumprindo os estatutos, os mandamentos, os preceitos acordados com o Ninurta ali no Sinai, que por acaso não ficava no Egito, mas na Arábia Saudita, então o clã de Enlil, né, cumpre a sua parte do acordo e volta a protegê-los, além de proteger a primeira região, que é Israel. Então, assim, Enlil, assim, Enlil, por que você permite isso? Não, antes de fazer essa pergunta, né, por que Enlil permite isso, ou por que Deus permite isso, você tem que olhar para você mesmo e falar assim, por que eu permiti que isso acontecesse? O que eu fiz no meio do caminho que eu me desviei da rota, né, do plano que foi traçado para mim, né, que é justamente o Pacto do Sinai. E quando eu falo Pacto do Sinai, eu não estou falando de teologia, de regras, de dogmas, de regras sacerdotais, não estou falando de nada disso. Estou falando de um pacto que foi feito, que é um conjunto de regras que norteiam a nossa vida ética e moralmente, né? Porque todo o resto que é feito, né, ali, que envolve sacerdote, envolve ritual, envolve isso, envolve aquilo, tudo isso é extra-pacto, né? Tudo isso é uma adoração a um Anunnaki. Eu acho que o exemplo mais... Não, mas é um Anunnaki. Você está fazendo... O exemplo mais antigo... Só para complementar, o exemplo mais antigo é você pegar dentro da própria Torá, né, a quantidade de leis que vieram depois, né, os mais de 600 mandamentos lá, que foram criados, né, para que as pessoas... 613 mandamentos para que as pessoas entendessem melhor algo que estava resumido em 10, né? Em 7, depois foi para 10. Na verdade, assim, na verdade, a gente tem que ser honesto e falar o seguinte,
quando esse pacto do Sinai ele foi estabelecido, né, com o povo, obrigado, Dani. Quando esse pacto foi estabelecido, a Tereza também já tinha aparecido aí, obrigado, Tereza. Quando esse pacto foi estabelecido, né, isso foi uma matrix que foi criada, né, para proteger esse povo, né? E eu não estou falando dos judeus, né, porque nem eram judeus ali, eles eram hebreus. Nem existiam os judeus ainda. Então, esse pacto foi para proteger aquele povo numa unidade em torno da Torá, né, e em torno da primeira região. Então, assim, era como se fosse um acordo. Olha só, se você cumprir o que está determinado aqui, né, isso vai ser muito bom para você, você vai continuar vai poder ser um farol para as outras nações, né, você vai para a terra que eu vou te dar, né, e eu vou proteger aquela terra. Então, assim, é um caminho, é uma via de mão dupla, entendeu? Não é só fazer, é fazer e receber, né? Os dois lados, né? Para quem não acredita, mas imagina se Deus vai fazer isso. Eu não estou falando de Deus. Deus, nesse contexto, é completamente diferente. Ele está apartado de tudo isso, né? Que é o grande criador de tudo. Que, inclusive, os Anunnaki também seguiam, mas seguiam assim, tinham essa compreensão sem servi-lo de forma ritualística, com templo, nada disso, né? Então, essa é a questão, tá bem? Então, assim, esse pacto, né, que foi estabelecido é uma matriz de proteção deste povo, né? Quando isso vai chegar um momento, eu acredito que vai chegar um momento e será provavelmente quando eles voltarem, quando eles aparecerem, né, que eles vão ter que revelar, porque aí já não dá mais para falar como era no passado, que ninguém tinha discernimento de nada, nem conhecimento de nada, nem informação de nada, então não dá para falar, eu sou Deus. Não, isso não existe, né? Eles vão falar, isso foi feito, esse pacto foi feito para proteger vocês, para vocês serem uma nação modelo para as outras, né? E pronto, protegi vocês aqui até agora. Vocês já sabem o que tem que fazer, né? Quais são as regras morais, quais são as regras éticas de conduta de um com o outro, com a Terra, com o mundo, enfim, e é só vocês seguirem daqui para frente, porque aí eles emancipam a gente, eu acredito nisso, acredito muito nisso. Eles vão emancipar a gente, eles não vão querer que agora todo mundo tem que me adorar ainda. Isso não tem cabimento. As pessoas vão amadurecer a tal ponto que não vão precisar mais disso, entendeu? Isso não mata Deus, diga-se de passagem.